Saudações na luz, meus queridos, saudações a todos. Hoje damos continuidade ao nosso treinamento sobre magia com salmos. A magia com salmos, ela faz parte da tradição ocidental e é muito praticada, seja no catolicismo, né, os esotéricos que sejam católicos, protestantes, cristãos. No voodoo, ela é praticada também, basicamente, salmos e a utilização mágica da Bíblia, e também no judaísmo, né, na Kabbalah, e também na Golden Dawn, tá? Nós estamos passando algumas técnicas que recolhemos em diversas fontes, inclusive no voodoo, e nós vamos hoje dar continuidade na nossa prática. Os que tenham alguma dúvida sobre como trabalhar os salmos, o método básico, podem se referir aos vídeos anteriores. Hoje nós vamos dar continuidade a essa parte 3, nós vamos dar a continuidade sobre o Salmo 23 em diante, tá? Salmo 23, acho que é um dos mais famosos dos salmos que existem, e ele tem um poder muito importante, muito interessante. Eu vou até ler aqui e dar uma interpretada básica, porque quando a gente fala sobre salmos, Bíblia e etc., as pessoas saem correndo, né? Mas isso aí é compreensível porque, às vezes, a linguagem que está escrito aquilo foi escrito há 3.000 anos, 4.000 anos. Então, pode parecer uma linguagem muito brusca, né? Não, sou um Deus de vingança, etc, etc. E se você não tem a chave, o entendimento, a compreensão, se não tem estudo sobre isso, você vai sair correndo mesmo. Você não vai achar que isso seja um absurdo, né? Coisas absurdas escritas ali. Por isso é importante você ter a chave iniciática para você poder entender os salmos, tá? Eu vou ler aqui uns trechos de interpretação dos salmos, Salmo 23, para que vocês possam ter uma ideia de como é esse salmo e as possibilidades de interpretação que existem nele, certo? Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Conduz-me para junto das águas tranquilas. Restaura minha alma. Ele me conduz pelos caminhos da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale sombrio da morte, não temerei mal nenhum, porque estás comigo. Sua vara e seu cajado são o meu conforto. Ele prepara uma mesa para mim na presença de meus inimigos, unge com óleo minha cabeça, minha taça transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Aí tem algumas interpretações que o autor, o Joseph Murphy, faz. E ele diz assim: esse salmo é bem conhecido em todo o mundo e é um idílio de grande beleza, elaborado a partir da paz e do equilíbrio que habitam naqueles que creem na totalidade com o infinito. O versículo 1. Senhor é meu pastor. O Senhor significa o poder cerimonial, Deus, incluindo o Espírito invisível, e existe apenas um poder único. O pastor da Bíblia significa um homem espiritualmente iluminado, o homem que sabe que a inteligência infinita que há nele é Deus. E que essa presença corresponde aos seus chamados sempre que solicitado. O homem voltado para o espiritual, ou o pastor, é o que cuida das suas ovelhas. Que ovelhas são essas? São seus pensamentos divinos, seus ideais construtivos. Essas são as ovelhas.
e o que tudo faz para que seus pensamentos, ideais, planos e propósitos construtivos sejam alimentados e mantidos pela fé, pela confiança na presença de Deus dentro dele. Aqueles tornar-se-ão realidade na lei e na ordem divina. Ao depositar a sua fé e confiança no Espírito Divino, no Espírito Infinito que existe dentro de você, para te dirigir e te guiar e suprir todas as suas necessidades, você nunca vai precisar provar que Deus é seu pastor, pois todas as suas necessidades são e serão supridas de maneira compacta, unívoca e fluente. O versículo 2. Ele me faz descansar em pastos verdejantes, ou literalmente nos campos gramados. Psicológica e espiritualmente, a pessoa se encontra vivendo uma vida de glória e abundância. Todas as suas necessidades são preenchidas a todo momento, no tempo e em todo ponto do espaço. Uma mulher, ao ler esse versículo, deu a essas palavras a seguinte interpretação: Espírito infinito me revela ideias novas e criativas que trazem a bênção para mim e para os outros. Depois de 15 minutos, ela experimentou uma calma interior e sentiu-se compelida a escrever. Mais tarde, escreveu alguns poemas espirituais que chegaram a ser publicados. E dando continuidade, ela agora está escrevendo um livro e o seu editor garante que vai ser muito bem recebido. Antes dessa experiência interior, ela nunca tinha tido o desejo de escrever. Então, esses são os poderes. Existem sementes inseridas nos Salmos, e se elas encontram um solo fértil, uma mente aberta para o que há de bom nela, nesses Salmos, então podem ocasionar resultados extraordinários na sua vida. O versículo 3, conduz-me, versículo 2 ainda. Conduz-me para junto das águas tranquilas. Águas tranquilas significam a mente calma, descansada, a mente sintonizada com o infinito. Pense em um lago no alto da montanha. Quando ele está calmo, reflete as luzes do céu. Da mesma forma, quando sua mente está descansada e em paz, as verdades de Deus sobem à superfície de sua mente. E esse é um dos significados de a mente calma consegue fazer todas as coisas. Bom, depois dessa introdução, que eu sempre gosto de fazer, nós vamos agora ver os objetivos mágicos do Salmo. Tá? Então, um dos benefícios e resultados que você pode obter com o Salmo 23 é o desenvolvimento das suas capacidades psíquicas. Tá? Numa noite de segunda-feira, de preferência no horário da lua, né? Dia de segunda-feira é o dia da lua, de preferência no horário da lua, acenda uma vela branca e ore esse salmo, enquanto se concentra aqui no chamado terceiro olho, olho de Shiva, olho de Lúcifer, etc. Tá? Aí você repita isso 9 vezes, número da lua, número de Yesod. Então, e você vai fazendo isso toda segunda-feira, você vai repetindo o Salmo 23, 9 vezes, na hora da lua, concentrando a mente e, se possível, olhar. Aqueles que conhecem o yoga podem praticar depois o Shambhavi Mudra, Shambhavi Mudra, e esse Shambhavi Mudra, ele vai ajudar você a desenvolver, porque você colocando atenção na glândula pineal, você vai desenvolver essas habilidades no seu devido tempo e com o seu devido equilíbrio. Um outro uso para o Salmo 23 é você desenvolver aquela mente tranquila, né? Ter uma mente pacífica, uma vida pacífica, uma vida onde você não tenha tantas tribulações, tá? Isso é difícil para quem vive em cidade grande, mas mesmo assim é possível. Uma outra utilização para o Salmo 23 é você
convocar, chamar uma pessoa amada para você. Tá? Se você tiver acesso a essas lojas de voodoo, pesquisa na internet, e aí você vai buscar um tal pó de atração. Então, espalha esse pó de atração no seu ambiente, no seu quarto, onde você vive. Então, você se senta e lê 6 vezes o Salmo 23, tá? E é praticamente certo que o seu bem-amado virá até você. Se as circunstâncias estiverem corretas, se for o momento correto, tranquilo. Nesse caso, seria recomendável você fazer essa prática num dia de sexta-feira, dia de Vênus, dia do amor. Tá? Vamos correr porque temos muitos salmos a examinar e seus usos são muito interessantes. Salmo 24. Salmo 24 tem para aquelas pessoas que moram em ambientes onde tem muita enchente, onde tem, sabe, tá sempre tendo enchente, ou moram no litoral e possuem medo de tsunami, de dilúvio, essas coisas, né? Em muitas partes do mundo, isso acaba se tornando uma preocupação real, tá? Então, conforme você percebe a notícia de que as coisas estão acontecendo, você sente aquela chuva chegando, você começa a ler o Salmo 23, ou 24, perdão. Salmo 24. Se você conseguir um óleo de proteção, você pode passar esse óleo de proteção e esse pedido, essa sua prática vai se tornar ainda mais poderosa. As pessoas às vezes falam, puxa vida, mas Frater Cosmo, será que essas coisas funcionam? Falando, eu vou ler um salmo. Cara, eu não sei porquê, mas se as circunstâncias estiverem certas, funciona. É uma coisa simples, às vezes está um dia de chuva, você quer sair para passear, aí você acende uma vela na beira no beiral de uma janela e ora, anjo do Senhor, Senhor da aurora, anjo da manhã, Senhor da aurora dourada, afaste essas nuvens do desespero e da tristeza e faça com que o sol brilhe. Palavras assim. Eu não sei dizer quantas vezes isso já me funcionou para mim, tá? Posso dizer quantas não funcionou, talvez umas 3 vezes, né? Porque eu fiz dezenas de vezes. Então, é uma coisa impressionante, uma prática tão simples, mas se você entra em sintonia com o Senhor, com o ritmo, né, o tal, ritmo da vida, você sintoniza com o bem, quando você, em vez de ficar desejando mal para os outros, deseja o bem para os outros. Procure focar a mente no mais elevado e você naturalmente vai desenvolver um poder maior. Estava pesquisando, lendo um livro do Leadbeater, Charles Webster Leadbeater, a Teosofia, onde ele explica que para você atingir poder, um dos requisitos que os mestres da sabedoria, os mestres que governam os assuntos, né, importantes assuntos do universo, eles são, eles exigem que a pessoa não que esteja além da capacidade de se irritar. Você deve se tornar uma pessoa que não se irrita, tá? Isso parece muito difícil, mas pouco a pouco isso é possível, tá? Não existe nada que seja impossível para o ser humano. Nada. E por que isso? Por que não se irritar? Porque imagine, porque só então você vai poder receber poder, né? Porque se você se irrita com qualquer coisa, joga a vibração negativa para uma pessoa, esse filho da mãe, não sei o que, isso, aquilo, e tal, e não sei o que, aquela vibração intensa, vibração de ódio, nervosismo, irritação. Isso você pode causar um grande mal se você tiver poder, entendeu? Então, por isso, os mestres fazem aquela seleção buscando as pessoas que estão trabalhando no controle dos sentimentos
no autocontrole, porque só assim elas podem receber mais poder. Um outro uso para o Salmo 24. Estamos no Salmo 24. Então, é proteção contra influências negativas. Para remover essas influências negativas, escreva o Salmo no pedaço de pergaminho e coloca no bolso, coloca no sachêzinho aqui, ou na carteira. E essas palavras escritas, elas se tornam um grande talismã, um amuleto de proteção para você. A força negativa vai encontrar uma barreira. Quando for chegar perto de você, aquela energia, né, cara? A energia está no ar. Quando aquela energia estiver chegando perto de você, você simplesmente vai rebater, porque as palavras, as vibrações cabalísticas desse salmo, que são mantras, não, mantras. A gente pode utilizar o termo assim livremente, mas mantras surgem da religião hindu, né, são obtidos em estado de consciência e tem a ver com trechos das escrituras do Oriente, do hinduísmo e também do budismo. Mas é isso. Salmo 25 agora, vamos passar para o Salmo 25. Salmo 25 permite que você obtenha auxílio espiritual. Se sua vida está com problemas, recita o Salmo 25 enquanto você queima uma vela púrpura, tá? Se você tiver óleo, acesso ao óleo de crescimento espiritual, passa o óleo de crescimento espiritual e os resultados estarão ali quando você necessitar deles. Já o Salmo 26, eu acredito que vai ser muito útil para as pessoas. Este salmo, ele é utilizado para receber uma pequena quantia de dinheiro de maneira rápida, tá? Pega uma cédula de dinheiro, tá? Pode ser de R$1, de R$10. Enrola essa cédula de R$10, R$1, segura nas mãos e leia o Salmo 26 em voz alta, com fé, tá? E é certeiro, quer dizer, sim esperamos, né? Mas é certeiro que uma quantia de dinheiro virá a você de maneira rápida, tá bom? Salmo 26 também é importante para pessoas que estejam com problema de prisão, de conseguir alguma... estão com risco de pegar uma prisão, um período grande de prisão. Então, você ou alguma pessoa que você conheça, tá? Aí você reza o Salmo 26 em voz alta e pega água benta, pede para algum padre que você conheça, pega água benta e unge essa pessoa ou você mesmo, tá? Enquanto você recita o Salmo. E você também deve recitar uma oração mais ou menos nesses termos. Cuida de mim, ó Senhor, guardai meu corpo e minha alma. Por favor, perdoai meus pecados. Eu não sou culpado. Por favor, prove que as acusações não são verdadeiras. Isto eu peço e oro a Jesus o Cristo. Amém. Tá? Essa é a técnica Rudu para conseguir evitar, uma das técnicas, né, para conseguir evitar prisões, sentenças de prisão severas, tá bom? Já o Salmo 27. Se você anda tímido, sabe, se você está num local de trabalho onde você tem certo, está num lugar que você não se sente confiante, ou normalmente você não se sente confiante, então reza o Salmo 27 todas as manhãs, tá? E depois caminha para tomar um sol. Se não tiver sol, sai do mesmo jeito, porque o sol está brilhando mesmo que tenha nuvens no céu. Faça isso durante uma semana. Toda manhã, recita o Salmo 27 e sai para andar sobre o sol.
E também, se você puder, recita, se tiver um quintal, um jardim, um parque, leia o Salmo 27, enquanto você toma um banho de sol, tá? E imagine que a força do sol está entrando em você e trazendo confiança para você, tá? Força. Salmo 28. Vamos ver o Salmo 28 agora. O Salmo 28 é muito interessante. Por quê? Porque ele permite que você obtenha um grande sucesso financeiro, tá? Se você está montando uma empresa, se você está querendo fazer um investimentos e alguma coisa assim, acende uma vela verde todas as noites, por 5 noites seguidas, antes de entrar nesse novo empreendimento, antes de dar início nesse negócio, antes de lançar o seu projeto. E o Salmo 28, a força do Salmo 28, e mais essa prática de acender a vela verde, verde, cor da grana, por 5 noites, recite o Salmo 28 e você terá um grande sucesso financeiro, tá bom? Também peça orientação, tá? Salmo 28. Quando você está precisando de orientação, fala, estou confuso pra caramba, não sei o que eu faço da minha vida, não sei se é o caso, se entro na faculdade, não sei o que eu faço da vida, não sei se eu compro esse bilhete da loteria, ou se eu compro uma bicicleta, não sei o que eu vou fazer, não sei para onde eu vou, que Deus seguir, o que eu devo fazer. Peça orientação a Deus, né? Porque Deus te dá a orientação se você realmente pedir. Ela vem. Ele não vai descer aqui e falar com você, tá? Mas ele ou ela, tá? Isso aí, material. Você vai ter uma sacada, você vai saber para onde ir, tá? Então, todas as noites, antes de você ir dormir, dá uma relaxada, faz aquele relaxamento, procura relaxar e ora o Salmo 28. Se você puder, ocasionalmente também, acende uma vela branca, tá bom? Enquanto reza o Salmo 28 e pede orientação divina, tá? E você terá isso, tá bom? Basta você insistir, não adianta fazer, vou fazer agora e daqui a pouco eu vou dormir. Não, vai lá e faz todos os dias, todas as noites antes de dormir, e a resposta virá inequivocamente. Já o Salmo 29. Salmo 29 também é um outro salmo para evitar aprisionamento, tá? Antes de participar da Ibraconte, pro fórum, você leia, estude o Salmo 29, recite ele com fé e você vai se livrar dessa, com fé em Deus, tá bom? Já o Salmo 29 também é utilizado para quando você está com raiva de pessoa, de uma pessoa está com raiva, não consegue perdoar essa pessoa. Esse é um estado horroroso de se estar, tá? Não é nada bom, nem para a sua saúde, nem para porque os pensamentos são transmitidos para essa pessoa também, a prejudicam. Ela pode ter pisado na bola, mas você deve perdoá-la, porque assim você transcende a situação, esgota as energias dessa situação. Então, enquanto você pensa sobre essa pessoa que te prejudicou de alguma maneira, você lê o Salmo 29, tá? E conforme você faz isso, tá? Não precisa ler só uma vez. Lê uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E aí você vai entender. E vai perceber que o sensação, seu coração vai ficando limpo, tá? Você vai se limpando desse sentimento zicado de ódio, de revanche, vou fazer o mal para a pessoa. Aí, para. Tira essas vibrações que isso só atrai coisa negativa para você, tá bom? Já o Salmo 30 já é utilizado para curar-se. Para curar, deita na cama, leia o Salmo número 30 e relaxa. Se você conseguir um óleo de cura, também passa sobre você. Se unja com esse óleo e leia o Salmo número 30 para você favorecer a cura. Lógico, óbvio. Seja uma pessoa inteligente e vá no médico, tá bom?
Isso é super importante. As pessoas são... Muita gente é tonta, fala, não, vou confiar na minha fé, vou confiar em Deus. Tem um ditado árabe que diz, confia em Deus, mas amarra o teu cavalo, tá bom? Porque senão roubam. Então, isso nos leva a outro uso do Salmo 30. Manter-se protegido, tá? Do mal. Quando você precisar, estiver sentindo perigo, coisas estranhas, reza o Salmo número 30. Também escreve o Salmo num pedaço de papel e coloca sobre o seu coração, tá? Pendura numa corrente e coloca aqui na altura do coração. Então, outro, Salmo 31. Quando vocês estiverem passando por circunstâncias perigosas, se estiver sendo atacado, se você é um blogger e falou alguma besteira, um podcaster, um youtuber, e você falou alguma grande besteira, e estiver sendo atacado, ou mesmo que tenha falado uma grande verdade, e estiver sendo atacado, ou em qualquer outra situação, quando esteja sendo atacado, calúnia, essas coisas, leia o Salmo 31 e confie no poder dessa prática para evitar e se proteger e bloquear toda essa força negativa. Um outro uso para o Salmo 31 é para conseguir um parceiro, um namorado, uma namorada. Leia o Salmo enquanto você acende uma vela vermelha, tá? E concentra no tipo de pessoa que você quer, no tipo de amor que você quer para sua vida, tá? Seja explícito e claro em seu pedido, tá? Não fala, eu quero mais ou menos uma pessoa assim, mais ou menos assim. Não, seja eu quero uma pessoa assim, assim, assada, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa divertida, uma pessoa rica pra caramba, tô brincando, hein, gente? E o amor que você deseja será atraído para você, tá bom? De preferência, pode fazer isso numa sexta-feira também, que é o dia de amor. Salmo 31 também é utilizado para prolongar a sua vida. Leia esse salmo todas as manhãs, enquanto você bebe um copo de chá de confrei, tá? Lojas de produtos orientais da China. Bom, você vai encontrar isso aí, acho que tem até em supermercado hoje em dia. Então você bebe chá de confrei, reza o Salmo 31, tá bom? O Salmo 32 é para criar uma compaixão no seu coração, desenvolver o estado de crístico, né? O estado de consciência crístico, consciência de um bodhisattva. Então você, numa quinta-feira, dia de Júpiter, misericórdia, recebe, acende uma vela azul e lê esse Salmo 32. 3 vezes, tá? E todas as vezes que você ler o Salmo, recite essas palavras. Eu caminho uma milha em vossos sapatos, de modo que eu possa te conhecer melhor. Eles me fazem me sentir alto, eles me fazem sentir menor. Eu entendo o seu peso, sua carga. Meu amor e compaixão estão direcionados a ti. Eu sinto a sua tristeza ardendo. Não sou eu, não devo julgar a sua vida. Isso será feito por um verdadeiro juiz, tá bom? Então, isso serve para você gerar compaixão por diversos motivos. Você pode querer sentir, talvez querer perdoar uma pessoa, né? Você tem que passar a entender por que ela agiu de tal maneira ou de outra maneira, tá bom? O Salmo 32 também é utilizado para, por exemplo, se você tem um site, você tem um blog, se você quer se tornar popular, tá bom? Quer que as pessoas assistam, gerar likes lá no seu canal do YouTube, esse tipo de coisa.
Leia o Salmo 31, tá? E conforme o sol se põe, todas as noites, né? Todas as tardes, no fim de tarde. Aí também você escreve o primeiro verso do Salmo 32 e o último verso do Salmo 32. O primeiro e o último verso, coloca no pergaminho, né? Escreve no pergaminho, coloca e carrega com você na sua carteira, sacolinha, pendurada no pescoço, etc. Então, essa prática com certeza vai favorecer a sua popularidade, tá bom? Se você quer escrever um livro, se você quer ter uma banda de rock, de alguma coisa assim, aí você vai lá e faz essa prática. Recita o Salmo 32, escreve a primeira linha e a última linha e coloca esse pergaminho sempre com você. Salmo 33. Para que serve o Salmo 33? Para ser amado, tá bom? Se você é do tipo meio chorumelas, que ninguém me ama, ninguém me quer, então leia o Salmo 33, enquanto você pega um incenso aromático de Vênus, pesquisa e faz sua pesquisa, ou se você tiver acesso a incenso amantes, tá, do Voodoo, queima esse incenso na sua casa e no seu quarto, enquanto você lê o Salmo 33. Imagina um coração também na sua porta da frente da sua casa. Imagina um coração palpitando ali, um coração de amor, sabe? Um coraçãozinho. Então imagine esse coraçãozinho na porta da sua casa e o amor virá a você, tá bom? Salmo 34. Esse Salmo 34 é para quando você vai querer fazer uma entrevista de emprego, quando você vai propor alguma coisa a alguém e você quer ser recebido em termos iguais, tá? A pessoa está numa posição de importância, mas você quer que ela se trate de maneira cordial, que, sabe, essa magia ajuda, né? É diferente, você vai lá falar com a pessoa, não sei o que, tal, quero esse emprego. Não, você simplesmente tem que jogar magia, tá? Jogar esse o seu mojo, tá? Para ser recebido numa base igual. Muda tudo. Pega o quarto verso do Salmo 34, tá? Salmo 34, você pega o quarto verso e recita ele direto. Fica repetindo, repetindo, repetindo. Está lá sentado, esperando ser chamado para entrevista com essa pessoa importante aí. Então, essa pessoa importante vai querer falar com você. Eu não sei por que eu quero falar com esse cara. Não sei por que eu gostei dessa pessoa, tá? É nisso que a magia pode ajudar. Ela pode ajudar você a ser mais querido, tá bom? E respeitado também. Salmo 35. Salmo 35 é para obter ajuda, tá? Salmo 35, se você está precisando de ajuda de alguma coisa, recita o Salmo 35, escreve o Salmo 35, coloca ele no bolso e anda sempre com ele. Enquanto você vai falar com a pessoa que você precisa pedir ajuda para ela, me empresta aquela coisa. Né? Empresta uma grana, empresta um dinheiro, me ajude nessa questão. Então você carrega o Salmo 35 escrito. Da mesma forma, para obter assistência financeira, o Salmo 35 também é muito usado. Pega uma vela verde, pega óleo financeiro, se vende em lojas de voodoo, pega online, você vai encontrar. Enquanto você reza o Salmo 35, também você pega uma nota de R$10, pega esse óleo, mesmo óleo financeiro, passa na nota e coloca na sua carteira, tá? Isso vai atrair mais fluxo de dinheiro para você, para a sua vida, tá bom? Um outro uso do Salmo 35 é para vencer uma causa na justiça, tá? Se tem uma causa lá na justiça, você pega uma raiz
de High John the Conqueror. Isso aí você consegue online nas lojas de Hoodoo. Escreve-se Hoodoo. Hoodoo. E pega daí o Salmo 35 e vai com essa raiz para a corte, para o tribunal, tá bom? E antes de você ir para a corte, você deve ler o Salmo 9 vezes todas as noites, né? Ler o Salmo 9 vezes por 9 noites, antes de ir para o tribunal. Para ter a vitória na corte também existe uma outra técnica parecida. Você escreve o Salmo num pedaço de papel branco, virgem, e coloca no seu sapato esquerdo, tá? Quando o papel estiver tão deteriorado que você mais nem consegue ler o que está escrito ali, pega ele com a mão direita e joga ele para trás, sem olhar para trás para ver onde ele cai. Tá? Tira o sapato, pega o papel velho, você não consegue mais nem ler, embrulha, pega com a mão direita e joga para trás, mas não olha para onde ele vai cair, tá bom? Depois, tome 3 banhos usando uma garrafa de água de glória, isso também vende nessas lojas. Põe, você está tomando banho, pega essa garrafa e vai ser 3 garrafas, portanto, tá? No dia do julgamento, pegue a 4ª garrafa de água de glória, tá? São 4 garrafas, né? 3 você toma banho e a 4ª você joga numa panela, tá? Numa bacia, numa panela. Pega as roupas, toalha do seu banho e molha ali e lava a tua face, tá? Pega a toalha, molha nessa água que você jogou a 4ª garrafa ali e não utilize nenhum outro tipo de água ou sabão, tá? Você deve tomar esse banho com essa água de glória em 3 noites. No 4ª garrafa você pega e joga no dia do julgamento, molha uma toalha e limpa o seu rosto e não use sabão, tá bom? O Salmo 36 é um salmo bem interessante, porque esse salmo, ele permite... Pessoal, estou aqui com um gorro e casaco, mas é que eu estou numa região bem fria aqui hoje, tá? Estou em viagem, estou numa região bem fria, então por isso aí vocês devem estar morrendo de calor aí no Brasil, mas eu agora estou com frio aqui, tá bom? Salmo 36. O Salmo 36 é para parar fofoca. As pessoas estão fofocando muito sobre você, você não gosta disso, não aguenta mais isso. Pega numa segunda-feira, acende uma vela laranja, cor laranja, e ora o Salmo 36, enquanto você diz a seguinte oração, tá bom? Uma afirmação. Parem todas as línguas, fiquem imóveis, aquietem-se todos aqueles que falam cidade sobre mim agora. Que a paz possa retornar à minha porta, agora e para sempre. Sejam silenciadas todas as línguas. Calem-se, tá? Com força. Também o Salmo 36, um outro uso para ele é você aumentar a sua memória. Tá? Escreve esse salmo num papel de pergaminho, pega uma bolsinha, uma sacolinha vermelha, tá? De mojo, de conjuro, coloca ali. Isso se chama, conjuro é um termo de voodoo, tá? E aí você coloca ao redor do pescoço e carrega o Salmo 36, você vai, ou então dá para alguém que esteja com problema de memória, essa pessoa vai melhorar a sua memória, tá? Ó, com essa prática. E também pense no Salmo 36 quando você estiver querendo lembrar de coisas importantes. Ah, tem que fazer tais e tais coisas. Leia o Salmo 36 e você pensa nessas coisas enquanto estiver orando o Salmo. Você não vai esquecer dessas coisas.
Salmo 37, tá? Isso aí é o seu inimigo, você tem um inimigo que tá querendo te atormentar e te perseguindo e tal, então você quer torná-lo, tirar o poder dele de fazer o mal para você, tá? Essa é a estratégia dos sábios, né? Os tolos querem arrebentar a pessoa de qualquer jeito, mas isso acaba voltando para você, entendeu? Se você já está sofrendo é porque você cometeu em algum momento da eternidade, você cometeu algum mal e por isso você está sofrendo esse karma de ter um inimigo querendo te atormentar. Pega uma vela, isso na loja de voodoo também tem, uma vela que seja formato de uma pessoa, escreve o nome dessa pessoa nessa vela, queima essa vela e diga em voz alta aquilo que você deseja que aconteça, né? Que essa pessoa pare de prejudicar. E leia o Salmo 37 por 5 vezes enquanto você estiver fazendo essa prática, tá bom? No outro uso para o Salmo 37 é você memorizar o segundo para vencer o medo, tá? Se você está pânico, coisa assim, além de ir ao médico buscar remédios, você pode também pegar o Salmo 37 e memorizar o verso 2 e 3, tá? E ficar repetindo esse verso, 2 e 3, várias vezes. Vamos ver qual é o Salmo 37 aqui. Vamos ver. 7, 37. Tá? Os versos 2 e 3. Ele começa assim: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Então, o versos 2 e 3 é isso. O primeiro é: não se aborreça por causa dos homens maus, não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Esse é o segundo, tá? Pois como o capim logo secarão e como a relva verde logo murcharão. Então, memorize esse segundo e terceiro versos do Salmo 37 e você diminuirá o seu medo, tá bom? Reduzirá bastante. Um outro uso do Salmo 37 é para você manter uma esposa ou um amante fiel a você, tá bom? Esposa, marido, pessoa que você ama, que ela seja fiel a você. Então você escreve o salmo num pedaço de papel de pergaminho, né? Papel virgem, ou seja, não serve papel reciclado, tá? Pega água de glória, molha um pouco esse papel, tá bom? Então esconde esse papel onde ninguém vai encontrar, tá bom? Isso. Tome 7 banhos, coloca uma garrafa em cada um desses 7 banhos, né? Em 7 dias, não precisa ser 7 banhos no mesmo dia, mas pode ser também, tá bom? Pega uma garrafa de óleo de atração do amor, tá? Para banho, colocar no banho, óleo de banho, atração do amor. Compra na internet isso daí. Em cada banho você adiciona uma garrafinha dessas. Se você tiver colônia de amor forte também, que é um outro produto do voodoo, tá? Sempre que você estiver na presença da pessoa, você põe essa colônia do amor forte, tal, aqui, tal. Isso vai ajudar, são chaves mágicas que vão te ajudar a obter esse resultado de manter essa pessoa fiel a você, tá bom? Estamos chegando já? Não, ainda estamos com um tempo. Salmo 38. Salmo 38 é utilizado principalmente para aquelas pessoas que estão praticando yoga ou meditação, né? Para controlar os pensamentos, tá bom? Ou se você está tendo pensamentos muito negativos, acenda uma vela azul e deixe a chama dessa vela azul te acalmar, tá bom? Crie um ambiente mágico. Acende e lê o Salmo
à luz da vela. O Salmo 38 e lê quando você relaxa e observa a vela queimar, tá bom? Isso é uma prática de meditação, praticamente, né? Uma meditação muito útil. Agora, um outro uso muito importante do Salmo 38 é para limpar a tua casa de espíritos malignos, tá bom? Pega uma vela azul, acende uma vela azul, não, várias, né? Porque aí você vai acender uma vela em cada ambiente na casa. E recita o Salmo 38 sobre essa vela azul. Deixe que essas velas ardam até o fim, tá? Fique em casa, não saia, não deixe a vela queimando sem você estar presente. E na outra noite, na próxima noite, você faz a mesma coisa. Acende mais velas, tá? Você tem 3 ambientes, 4 ambientes, 4 velas. E leia o Salmo 38 em cima de cada vela, tá? E faça isso sempre, toda noite, por várias semanas, tá bom? Porque algumas vezes as suas energias podem ser fortes, tá? Energias negativas, elas podem ser fortes, especialmente nesses tempos bicudos em que estamos vivendo, em que está todo mundo confuso, ninguém sabe mais para onde vai, o que vai acontecer, para onde vai o preço do petróleo, etc. Então, as forças negativas se tornam muito poderosas nessas situações, né? O plano astral da Terra está carregadíssimo, por isso é importante a gente emitir essas vibrações, tá bom? Então, o Salmo 38, ele usa isso. Velas azuis, uma em cada canto da casa, recita o Salmo 38 em cada uma dessas velas, e faça isso por várias noites, semanas seguidas, tá bom? Se for uma infestação, uma coisa negativa, isso vai expulsar qualquer uma dessas coisas, tá? Qualquer uma dessas energias de nível pequeno e médio. Forças realmente diabólicas, né? Com muito poder. Essas aí você precisa de ter um exorcista realmente qualificado para isso, tá bom? Se você tiver um problema muito grave, eu conheço padres que são exorcistas. Na verdade, exorcista é uma das ordens menores lá na Igreja Católica Liberal. E eu conheço padres que não vão cobrar nada para te ajudar, é claro, talvez você pague a passagem dele, né, alguma coisa assim. Mas são, são, são iniciados, são padres que sabem o que estão fazendo, que possuem luz, tá? Não estão fazendo aquilo por dinheiro, não ganham um centavo para isso. Mas eles podem realmente fazer esse exorcismo, se é que é necessário, tá? Por isso eu digo, faça essa prática, Salmo 38, por várias semanas, tá? E você vai ver que vai diminuindo essas forças negativas, se cria. Uma outra coisa, eu já falei nos outros áudios, vídeos, cântico gregoriano também é muito bom, tá? A força negativa simplesmente não consegue suportar isso, fica incomodada, sabe? Fala, ai meu Deus, que coisa ruim. Cântico gregoriano. Ajuda, inclusive, você a dormir melhor, cria um ambiente muito harmonioso na tua casa. O poder dos sons, tá? É muito evoluído. Esses cânticos, eles são utilizados para atingir estágios superiores de consciência espiritual, tá bom? Então, vamos lá para o Salmo 39. Salmo 39, ele é obtido para obter paz mental, tá? Essa prática é meio estranha. Você você tem ovos em casa, daí o Salmo pega todos os ovos da casa e destrua, joga no... Ou você enterra os ovos na terra, ou você os esmaga do lado de fora da sua casa, né, de preferência, na rua, em algum lugar, na luz do sol, tá bom? Não, não faça isso com muitos ovos, que senão você vai fazer uma grande meleca, né? Então, eu não sei que você possa enterrá-los, tá? Então você pode pegar, tem uma dúzia de ovos, leva e enterra eles num parque perto da sua casa. Primeiro leia o Salmo 39,
para obter paz de mente e depois leva os ovos. A ideia é transmitir a energia, a preocupação para os ovos enterrados, tá bom? O Salmo 39 também tem proteção contra é um negócio meio estranho, mas contra a lei, tá? Então, isso é uma prática Hoodoo, né? Então, você pega uma mistura de rosemary, henna e põe ao redor da casa e no seu carro, põe um pouco disso na sua pessoa e junto uma cópia do Salmo escrita sobre papel virgem. Tá? E prossiga na sua vida diária. Salmo 40. Proteção para exorcizar um fantasma ou espírito. Numa noite de sábado, acenda uma vela preta e ore esse salmo junto com a seguinte afirmação 9 vezes, tá? Recita o salmo, reza o salmo 9 vezes e depois recita essa afirmação para exorcizar um fantasma ou espírito. Afasta-te, afasta-te, porque você veio, eu não preciso saber, pelo Cristo que está em mim, eu agora te liberto. Vai-te embora, tá bom? Algo assim, tá? Já o Salmo 40 também é utilizado para obter o amor de Deus, tá? Ah, Deus não me ama, fraco cosmos, o que eu faço? Você tem essa sensação? Leia o Salmo 40 de manhã e à noite, tá bom? Para obter ajuda quando você estiver frustrado. Pega água benta, vai na igreja, pede para o padre, padre, um pouco de água benta, eu sou um fiel devoto, não vou fazer mal a ninguém com isso. Pega, sai de casa com água benta. Tô falando da água benta criada por um sacerdote, tá? Porque eles têm uma autorização, eles têm eles recebem um poder, tá? Para fazer isso. Os verdadeiros, tá? Os pilantras, esses daí a gente não quer nem saber. Mas, então você pega essa água benta e solta na frente da tua casa, solta ali na frente da tua casa. E também, se você tiver um quintal, também ali, tá? Coloca uma cópia desse Salmo 40, se você tiver alguma árvore ali, no seu jardim ou no seu quintal, o mais perto possível do lugar onde você dorme, do quarto onde você dorme, tá bom? Escreve o salmo, coloca numa árvore, numa planta, num vaso de plantas e deixa ali. E com isso você vai obter ajuda. Se você estiver se sentindo frustrado por algum motivo, você obterá ajuda, tá bom? Salmo 41. Salmo 41, nós já estamos quase chegando ao fim aqui do nosso tempo. Salmo 41 é para você interromper a perda de dinheiro. Se você está perdendo muito dinheiro, se o negócio que você tem está gastando muito por N motivos, pega um ramo de salgueiro, tá? E coloca na sua porta da frente. Na porta da frente do seu estabelecimento, do seu negócio, ou na porta da frente da sua casa, você trabalhar em casa. Fica embaixo dessa... Você coloca em cima da porta, tá? Tem o batente da porta, você coloca a folha de salgueiro ali, cola com durex, com prego, e fica embaixo dessa folha de salgueiro e leia o Salmo 41, com a intenção de que as suas perdas cessem, tá? Fechar a torneira da perda de dinheiro. Salmo 41 também é utilizado para fortalecer o seu nova fé. Tá? Você está numa fé, se você está num relacionamento com alguém, escreve os primeiros 3 versos do Salmo 41 numa folha de papel virgem, ou seja, não reciclado, e coloque debaixo do teu travesseiro. Tá? Os primeiros 3 versos do Salmo 41. A cada noite, assegure-se de que a luz da lua, tá? Tem que ser feito isso numa noite de lua, que tenha luar, tá? Que a noite do luar caia sobre esse travesseiro. São práticas interessantíssimas, né? Mas se você faz com a devida fé,
Isso aí vai trazer resultados incríveis para você, tá? Já o Salmo 42. O Salmo 42 é bom para quem joga cartas, né? Jogadores profissionais de pôquer, pega um pouco de óleo de jogo, tem nas lojas de voodoo, gambling oil, passa na mão, esfrega a mão, leia o Salmo 42, tá? E pega um pouco do Salmo 42 e esfrega, um pouco do Salmo 42, um pouco do óleo e passa no seu dinheiro, tá? Esse dinheiro ele vai ficar com você, você não vai perder no jogo, tá bom? Essa é a ideia por trás disso. Também 42, o Salmo 42 é para aumentar a tua confiança. Se você tem dúvidas sobre algum amigo, uma pessoa, diga o nome dessa pessoa e repete o Salmo 42 por várias vezes. A confiança mútua vai ser aumentada com o decorrer do tempo e vai se tornar mais forte a confiança entre vocês. Salmo 43 é para obter a confiança de um amigo, tá? Leia o Salmo 42, 43 e então aperte a mão dessa pessoa que você deseja impressionar, você deseja ganhar a confiança dessa pessoa, ela confia em você, tá? Pega um fio vermelho, um barbante vermelho e amarra ao redor do seu tornozelo quando for fazer isso, tá bom? E um outro uso para o Salmo 43 é para vencer as dificuldades, muito problema na sua vida. Então você faz o seguinte: coloca uma batata num copo com água e deixa a batata crescer ao lado da janela, tá bom? Pegar o luz do sol, etc. E leia o Salmo, tá? Imagina que tem uma batata aqui, se deixa ela crescer, você vai lendo o Salmo 43 todos os dias para essa batata, sobre essa batata. Quanto maior a planta crescer, né, a batata vai crescer, vai frutificar, né, o negócio. Maior as suas capacidades vão aumentar. Se você tem alguma dificuldade também, por exemplo, não consigo fazer tal coisa, ou tenho dificuldade com isso. Faz essa prática, coloca a batata, leia o Salmo 43 para a planta todos os dias e conforme a planta vai crescendo, as suas capacidades também crescerão, tá? E agora vamos encerrar no Salmo 44, tá bom? Já estamos chegando a 1 hora de aula. Então, Salmo 44 você pega 2 velas pretas, você quer que essas pessoas briguem, né? Por algum motivo obscuro, você quer que essas pessoas briguem, escreve o nome das pessoas e leia o Salmo 44 enquanto isso. Eu não recomendo esse tipo de prática, mas existe, tá, pessoal? E enquanto você repete aquilo que você quer que aconteça, que esse pessoal brigue, tá bom? Podem existir até bons motivos para isso, tá? Para você, né? Nem tudo, tem vários tons de cinza nesse universo, né? Então você pode querer que 2 pessoas briguem para que um bem maior possa surgir, tá bom? Para reconciliação com uma pessoa amada, tá? Também o Salmo 44, ele é muito útil. Recita o Salmo em voz alta, enquanto você se unge com água de glória 2 vezes por dia durante 9 dias. Tá? E deve recitar o Salmo, ler o Salmo cada vez que você, em voz alta, cada vez que você fizer essa prática, tá bom? Então você vai obter a reconciliação com a pessoa amada. E assim é, pessoal. Chegamos ao fim aqui do nosso treinamento. Ainda existem muitos outros salmos para a gente. Vai ser uma série completa de treinamento em salmos. E, se vocês não estiverem gostando, querem outras coisas, não aguento mais esse Frater Cosmo falando de salmos. Quero que ele fale sobre uma outra coisa, tá bom? Então, sugira aí para o pessoal, onde você tiver acesso para sugerir, aqui embaixo, se estiver no YouTube, ou nos grupos,
tá bom? E é isso. No mais, meus queridos amigos, mantenham-se com a mente firme e felizes, tá? Os deuses vivem felizes, os anjos também, tá? Então seja você também feliz, porque somos todos filhos do Altíssimo, tá bom? Somos seres de luz encarnados nesse planeta. E é isso. Grande abraço. Vamos encerrar aqui a nossa transmissão. Até a próxima aula, ok?